Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Se eu tenho um vídeo aí em outra plataforma, né, e eu costumo soltar vídeos lá de 5 minutos, então o tempo é exíguo, né, para explicar direitinho e tal. E aqui tem mais tempo, né, costumo soltar um vídeo aqui entre 8 e 10 minutos, né, bem explicativo. E sempre que eu não falo de Vasco aqui, eu peço vênia aos senhores que me acompanham aqui, notadamente para Vasco, mas o tema de futebol é sempre importante, né, mexe com Vasco, em geral. E eu peço aqui vênia aos senhores para falar o seguinte, aqui, esse vídeo não é Vasco, né? Ana Thaís Matos, a lacradora repórter do Globo, né? E a Mili Lacombe, né? Essas duas repórteres, né? Ou jornalistas, né? É status. Jornalista é status, repórter não. Seria um desmerecimento chamar de repórter, né? Não, eu sou jornalista, né? A nossa amiga, Ana Thaís Matos, né? Quando o Cuca agora vai voltar a ser treinador, né? Salvo engano, o Atlético Paranaense, do Petralha, salvo engano também, tem memória para quem não é Vasco, não tem memória, vai contratar ou contratou o Cuca para ser treinador do excelente e time grande Atlético Paranaense, campeão brasileiro, né? Campeão da Sul-Americana, campeão da Sul-Americana, finalista ou semifinalista de uma Libertadores, né? Foi contratado pelo Atlético Paranaense, o Cuca. E aí a Thaís Matos, né, dizendo que quem contrata o Cuca, quem permite que isso aconteça, é uma classe branca opressora das mulheres, uma classe branca opressora e misógina, uma classe branca repressora, né, contra a mulher, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Ao contrário, Ana Thaís Matos, ninguém nunca disse isso, nem nunca vai dizer, né? Não é porque você é mulher que você é melhor que os outros. Não é porque o cidadão é homem que ele é melhor que os outros. Não, todos são iguais, né? Tem grandes jornalistas de mulheres, né? Tem grandes jornalistas de homens também, né? Ponto. Mas só chegar e falar, criticar o Atlético Paranaense, ou criticar o próprio Cuca, porque agora ele conseguiu botar uma pá de cal nisso aí, acho complicado, né? Lá para trás, né, há bastante tempo, o Cuca, né, foi condenado por suposto crime sexual. Por que suposto? Daqui a pouco eu explico. Né? Lá para frente, né, na sequência, houve uma análise judicial dizendo que o Cuca não teve ampla defesa. Né? Aqui no Brasil, quem estuda sabe que existe um devido processo legal, que abarca, dentro do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, né? Para quem se aprofunda aí, contraditório material, né? Que é o realmente falar, né? Não só a possibilidade de falar. E a ampla defesa, né? Dentro isso do devido processo legal. Estão contidos no devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. E a juíza também falou em contraditório, né? A ampla defesa, ou melhor, se o Cuca não teve ampla defesa, é claro que ele não teria contraditório. Contraditório é a efetividade da ampla defesa. Se não tem contraditório, né, formal e material, não tem ampla defesa. É simples assim. E o Cuca não teve. Chegou-se a essa conclusão que não teve o Cuca o devido processo legal. Então, como é que eu chego com essa história? Não havendo o devido processo legal, o processo está fora, não vale. É inexistente, é nulo, né? A gente está falando aqui daquela questão, para quem entende da área jurídica, né, da Ada Pellegrini, né? Existência, validade, né? Isso é outra história, né? Eficácia. Mas o que eu quero falar aqui para o senhor é o seguinte: o Cuca, e agora ele tentou reabrir o processo para que entrassem na materialidade, né? Perdão, para que entrassem, né, na situação material. Ou inocente ou culpado. E não quiseram continuar o processo porque está prescrito. Friso, ele mesmo pediu a reabertura do processo. Mili Lacombe,
lá atrás, né? Querendo fazer sucesso, né? E com total falta de caráter, né? Ela disse atualmente aí que errou, que vai levar esse erro pro resto da vida. Eu discordo. Eu acho que lá atrás ela não tinha caráter, né? Só que não tem caráter, acusa outro de fraudador. A Mili Lacombe não tem caráter, ou não tinha naquela época, né? A análise tem que ser pretérita. Ela não tinha caráter naquela época, por isso ela disse que o Ceni tinha fraudado um documento, né? Para poder participar do campeonato, com relação à idade e tal. E é uma falsidade documental, né? Grave. Não, falsidade ideológica, né? Ele não mudou o documento, ele mudou o conteúdo do documento. Seria uma falsidade ideológica. Grave também, muito grave. Né? E depois ele entrou ao vivo nesse programa, destruiu, reduziu a picareta aí, a pó, né? E ela, envergonhada, foi incapaz de assumir, inclusive. Ficou lá, não, porque eu não disse isso, mau caráter 2 vezes. Disse que ele era fraudador, o Rogério Ceni, e depois disse que não tinha dito. E veio a gravação na cabeça dela e ela foi obrigada a calar a boca. Tinha que estar banida. Então, Ana Thaís Matos, se alguém que comete algum crime teria que estar banido, Mili Lacombe banido, mas é diferente, o Cuca fez era um crime sexual. Se o processo foi invalidado e agora não foi reaberto, não tem crime. Não tem crime. Aí ela colocou no mesmo patamar Robinho, Daniel Alves, mais um erro dessa desgraçada aí. Colocar Daniel Alves, né, e Robinho na mesma coisa. Robinho transitou em julgado. Daniel Alves ainda não, né? Por mais que o Thiago Leifert aí diga não sei o quê, então eu não posso dizer que o maluco é culpado, porque não transitou em julgado. Robinho transitou em julgado. Daniel Alves não. E o Cuca não transitou em julgado. Talvez se aprenda um pouquinho. O jornalista é um cidadão que sabe pouco, né? Sabe pouquíssimo de muita coisa. Ele pega uma situação aqui, né? E vai falando, blá blá blá, sem ter conhecimento de causa. Ele tem uma análise perfunctória dos fatos, mas não sabe lá o fundamento, a raiz da história, né? Como se chegou até lá, o que não chegou até lá, né? Fala em fonte, né? Eles adoram falar em fonte. Não, tem uma fonte, blá blá blá. Eu já tenho uma situação diferente. Tem que provar, né? Como advogado, tem que provar o que eu falei, né? Se eu não provar, eu respondo por isso. Mas jornalismo, não. Eu tenho uma fonte e amanhã essa fonte não acontece, né? E o cara sequer se retrata, né? Sequer se retrata, porque fonte, né? Então, Ana Thaís Matos e Mili Lacombe, só tem um vídeo aí na outra plataforma e disse, e por acaso vocês são mulheres. Ou seja, não é porque a mulher não pode se defender, está se defendendo, mas pode ter também homem com esse entendimento errado de vocês. Então, por acaso, Ana Thaís Matos e Mili Lacombe são mulheres, mas tem homem também sustentando a mesma coisa, e ambos estão errados. Pode aí falar mal do Robinho, né, condenado, trançado e julgado. Inclusive está sendo analisado aí no Supremo, o STJ, salvo engano, Supremo, se ele pode ser mandado para lá, né? Daniel Alves ainda não transitou em julgado. Mas tem provas, Thiago Leifert já condenando o cara. Eu não posso condenar, eu não trabalho assim. Não está transitado em julgado, né? Pense como pensar. Tecnicamente eu não posso condenar o cara, não está transitado em julgado. E o Cuca não houve trânsito em julgado em hipótese alguma. Então, Mili Lacombe, a mentirosa e acusadora, apontando crime para terceiro, né? E Ana Thaís Matos, leviana, né? Leviana, que está colocando o Cuca numa mesma situação, no mesmo balaio que o Robinho e com o Daniel Alves. Isso é uma cretinice, né? E friso, por acaso vocês são mulheres, né? Tem gente canalha para tudo que é lado, né? Tem homem canalha e tem mulher canalha. Por acaso vocês duas são mulheres. Mas se eu tiver conhecimento aqui que algum homem está falando errado também, vem aqui e meto pau também, porque não pode, né? Constituição, não é isso? Constituição. Presunção de inocência, né? E nós temos um condenado aí. Deixa eu falar esse negócio para não sofrer um processo. Se gostou do conteúdo, dê um like, se inscreva aqui no meu canal, sininho para receber as notificações. Vasque Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.